Olá pessoal, iremos começar o estudo da Description Languages, que são as linguagens de descrição de hardware. Na prática, um projeto de um sistema digital mais elaborado é feito através dessas linguagens de descrição. Imagina a situação de implementarmos aí uma máquina de estados acima de 5, 6 estados. A gente teria que implementar todos os flip-flops e a lógica de transição de estados. Isso, à medida que a máquina de estados vai aumentando, que o circuito digital vai aumentando, essa implementação através do diagrama esquemático vai ficando inviável. Na prática, os circuitos mais complexos são implementados usando essas linguagens de descrição. E são duas as linguagens mais utilizadas, a Verilog e a VHDL. No nosso curso, a gente vai focar no VHDL. Aqui está um exemplo simples da descrição de um circuito utilizando a linguagem VHDL. E através de uma ferramenta, no nosso caso, a gente está utilizando aí o programa Quartus Prime, ele fornece o circuito sintetizado para a gente. Ele consegue implementar um circuito otimizado associado a essa descrição. E após o processo de síntese, que o Quartz fornece o circuito, é possível implementar esse circuito utilizando aí um kit, A gente pode gravar isso no FPGA. Aqui a gente tem o exemplo da plaquinha D0 Nano, a plaquinha que a gente está utilizando aí nas nossas aulas. Então esse é o processo de projeto de circuitos digitais utilizando linguagem VHDL. Vou mostrar aqui o nosso primeiro exemplo. Então, nosso objetivo é gerar um circuito utilizando a linguagem VHDL. Duas partes são essenciais nessa linguagem: a entidade e a arquitetura. O que a entidade faz? A entidade simplesmente ela vai especificar quem são as entradas e as saídas do nosso circuito. Nesse caso aqui, a gente tem três entradas, A, B e C, e a gente tem uma saída Z. E a arquitetura? A arquitetura vai delimitar a lógica interna do nosso circuito. Então, uma linguagem de descrição de hardware sempre é separada nessas duas partes. Inicialmente, é especificado quem são as entradas e as saídas, e na sequência, através da arquitetura, ela vai fornecer como que a saída se comporta em relação à entrada. Ela fornece a lógica aí do circuito. Um exemplo aqui, no primeiro exemplo, a gente vai implementar, utilizando o VHDL, uma porta lógica, uma porta AND. Então, nessa porta lógica, a gente tem aqui as duas entradas denominadas A e B, e a gente tem a saída aqui delimitada por Z. Então, a entidade ela vai fazer justamente o que? É como se fizesse a parte externa aqui do nosso circuito, do nosso componente. Então, vamos lá. Então, a gente vai especificar a entidade. A gente precisa dar um nome para essa entidade, a gente vai chamar de circuito 1. E quais são as portas, os pinos de entrada e saída? No nosso caso, a gente tem dois pinos de entrada A e B, as entradas são sempre separadas por vírgula, e após isso a gente coloca uns dois pontos e delimita o tipo de entrada. Nesse caso aqui vai ser um bit, e coloca o ponto e vírgula. E na sequência a gente delimita a saída, que vai ser um Z, a saída também vai ser binária. Termina a entidade, que a gente chamou de circuito 1, colocando um ponto e vírgula. Então essa parte do código, ela implementa exatamente a parte externa aí do circuito. A gente pode pensar isso, que ela está associada a essa parte externa aqui do circuito. Um ponto aí que pode gerar erros aí no processo de compilação é o ponto e vírgula aqui, após a definição das portas. Esse ponto e vírgula vem depois que fecha o parênteses. A gente colocasse ele aqui dentro, obviamente que vai dar erro, justamente porque a gente tem que seguir as regras aí de sintaxe da linguagem. A gente pode perceber também que as palavras reservadas, elas vêm aí ou em azul ou em vermelho, enfim, já são palavras reservadas da linguagem, e o Quartus utiliza aí
o azul ou verde, dependendo aí da palavra. E na sequência, né, após definir a entidade, a gente vai fazer a nossa arquitetura. A arquitetura, ela especifica o comportamento do nosso circuito, a lógica. Então eu chamei de lógica 1. E a gente tem que especificar essa lógica 1 pertence a qual entidade, ela é de qual entidade. Nesse caso aqui, ela é do circuito 1. Ok. Aí é importante também inicializar, né, e fechar a entidade, a arquitetura, isso faz parte da linguagem. E a lógica, o comportamento mesmo, vou trocar de cor aqui, ó, colocar até em vermelho. O comportamento ele é dado nessa linha aqui, ó. O Z recebe o A AND B. Então, o comportamento do circuito ele está sendo fornecido nessa linha. O Z recebe A AND B. Ok? Com esse código, fornecendo esse código lá no quartzo, a gente consegue fazer o processo de síntese, né? Que ele vai gerar esse circuito aqui para a gente. Ok? E se quiser, ainda é possível simular e implementar o circuito no FPGA. Um segundo exemplo, seria esse exemplo aqui, ó, o exemplo 2. Agora já está mais elaborado o nosso circuito, temos aí 3 variáveis de entrada, também uma saída Z. Isso daí vai ser especificado lá na entidade. Só que esse circuito possui o que a gente chama de sinal intermediário, né? O sinal, na linguagem VHDL, está sempre associado a um fio do circuito. Então, tanto as portas, né, os pinos de entrada e saída, também são sinais, mas eles já são especificados lá na entidade. Nesse caso aqui, a gente vai precisar especificar esse sinal M, que é um sinal intermediário, né? Então, na hora da gente descrever o código VHDL desse circuito, será necessário especificar esse sinal lá na arquitetura. Então vamos lá, como que seria isso? Aqui está o código, né, associado ao circuito. Então a gente tem a entidade, nós temos aqui a entidade, eu chamei de circuito 2. E quais são as portas aí de entradas? A, B e C. E quem que é a saída? É o Z. Todo mundo é do tipo bit. Fechamos aí o circuito. Ok? Tranquilo. E lá na arquitetura, a novidade está aqui. Lá na arquitetura eu chamei de lógica 2. Essa arquitetura é do circuito 2. Ok. Antes de inicializar efetivamente a nossa arquitetura, a gente vai criar esse sinal. Então a gente utiliza a palavra reservada do sinal, chamei do tipo M, chamei esse sinal de M, né, e é do tipo bit. E na sequência, aí a gente consegue sim, dentro do comportamento aí, da arquitetura, a gente vai especificar. O M vai receber o A AND B e o Z vai receber M OR C. Ok? Aqui está a especificação do nosso circuito. Uma característica, né, fundamental das linguagens de descrição de hardware, do VHDL especificamente que a gente está trabalhando, ela não é uma linguagem sequencial, é uma linguagem que a gente chama de concorrente. O que significa isso? Uma linguagem de programação tradicional, ela executa as instruções na ordem que as instruções são fornecidas, né? Então, vai executar a segunda linha, depois a terceira, depois a quarta, e assim sucessivamente. A linguagem de descrição, não, ela é uma linguagem concorrente. As instruções, elas estão associadas a um circuito digital. Então, não faz diferença aqui dentro, a gente colocou inicialmente M recebe A AND B, e depois que o Z está recebendo o M OR C, né, como o circuito. Mas a gente poderia inverter a ordem dessas linhas aqui, que não vai fazer diferença nenhuma, né, porque essa lógica ela está associada a um circuito digital. Então, o processo, né, o processamento da informação
num circuito digital, ele ocorre simultaneamente, então não tem necessidade da gente seguir esse padrão, mas em termos do código ficar mais legível, a gente acaba colocando aqui, o M vai receber o A AND B, e depois a gente coloca que o Z vai receber o M OR C. Ok? Mas é uma característica fundamental da linguagem, das linguagens de descrição de hardware, é que ela sempre está associada a um circuito. Na verdade, a gente está projetando um circuito através de uma descrição. Vamos lá para o Quartus, a gente vai implementar esses exemplos. Então aqui no Quartus a gente vai abrir um novo projeto. Vou chamar esse projeto de projeto 1. Seleciono a pasta. Aqui também vai ser projeto 1. Ok. Abro um novo arquivo. Vou abrir o arquivo esquemático, essa parte que é importante. A gente abre o esquemático e salva ele. Porque a gente vai salvar como projeto 1, o esquemático vai ser o arquivo principal, a entidade principal aí do nosso projeto. Agora sim a gente vai abrir um arquivo do tipo VHDL. File new VHDL, ok. Então, nesse arquivo agora a gente vai descrever o nosso circuito. Começamos aí pela entidade. Vou chamar de circuito 1. Circuito 1. Esse circuito ele tem duas entradas, A e B. Ponto e vírgula. Ele tem apenas uma saída. Nós vamos denominar Z, também é do tipo bit. Ponto e vírgula aqui após o parênteses. E finalizamos aí a nossa arquitetura. Um ponto e vírgula. Desculpa, a nossa entidade. O VHDL não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. E também a indentação aqui não faz diferença. A gente só organiza aqui, a gente colocou o Z com o mesmo espaçamento aí, só para melhorar a visualização. Feita a entidade que definiu as entradas e as saídas, agora a gente começa a nossa arquitetura. Vou chamar de lógica 1. Ela pertence ao circuito 1. Ok. É importante aqui, tem que inicializar a arquitetura. E aqui sim vem a lógica de funcionamento. Então o Z, ele vai receber, esse daqui é o símbolo de atribuição de sinal. Então o Z está recebendo o A AND B. Esse é o comportamento aí desse componente, né, desse circuito que a gente está implementando. E fechamos a arquitetura. Ponto e vírgula. Ok, para compilar esse circuito, a gente primeiro salva ele e a gente vai salvar, ele sugere aqui VHDL1, a gente vai salvar com o nome circuito 1, mesmo nome, e a gente está seguindo esse padrão de não colocar acento, caractere especial, espaçamento, né? Isso daí a gente já comentou em aulas anteriores, dessa importância aí de seguir a sintaxe da linguagem. Ok, feito isso, a gente pode pedir aqui para ele mostrar os arquivos, né? Então a gente tem dois arquivos, o projeto 1, que é o esquemático, e o VHD, que é o nosso VHDL. Momentaneamente eu vou clicar com o botão direito e vou transformar esse circuito 1, né, a principal entidade aí o principal arquivo do projeto, simplesmente para compilar. Na hora que eu mandar compilar agora, ele vai compilar esse código que a gente escreveu
E aí, se não tiver nenhum erro de sintaxe, né, vai ser bem sucedido. Vamos acompanhar aí. Ok, foi bem sucedido. A gente pode agora voltar no arquivo VHDL. A gente vai mandar criar um componente, um símbolo para esse circuito aqui. A gente vai nesse caminho aqui, ele vai criar um símbolo. Vamos transformar essa parte rapidinho, olha lá, 100%, já criou. Vamos voltar aqui para o projeto 1, o principal arquivo. Eu clico agora no projeto 1, estava em branco, né? O que a gente vai fazer? Vou dar 2 cliques na tela para pegar um componente. Mas lá na biblioteca, ele abriu essa pasta aqui do projeto. Quando eu clico lá, aqui ó, o circuito 1 já foi criado aqui. Então eu consigo agora simular, né, implementar esse circuito 1. Ok? Vamos fazer agora o circuito 2. Então a gente vai fazer o circuito 2. Vamos abrir um novo VHDL. Ok. E vamos fazer aquela lógica lá. Chamar de circuito 2. No circuito 2 tinha 3 entradas, não é isso? Então é A, B e C. São entradas do tipo bit, ponto e vírgula. E também tinha uma saída, a gente pode dar o mesmo nome, Z. Ok. Vamos o ponto e vírgula aí. E finalizamos vamos finalizar a entidade. Ok. Agora a arquitetura, né, o comportamento aí vamos chamar de lógica 2, essa arquitetura. Ela pertence ao circuito 2. Antes de inicializar a arquitetura, a gente vai declarar, a gente vai criar o sinal, que é aquele sinal intermediário. Então a gente usa a palavra reservada aí para sinal, e aquele sinal é o M, também é um bit. Ok. Agora sim a gente pode começar o comportamento da arquitetura. Então vamos relembrar lá qual que é o comportamento, né? Com o circuito. Aqui. É o M, esse M vai receber o A end B e o Z vai receber o M OR C. Esse circuito aí que a gente está implementando. O M recebe A end B. Vamos lá. O M vai receber A end B, ponto e vírgula, e o Z vai receber o M OR C. Terminamos aí a nossa arquitetura. Dá uma analisada se está faltando, se tem algum erro de sintaxe. Vou salvar o arquivo agora. A gente tem que salvar ele como circuito 2. Salvamos, vamos transformar o circuito 2 aqui no principal entidade para poder compilar. Vamos compilar. Se não tiver nenhum erro aí de sintaxe, ele vai dar 100% aí da compilação. Vamos aguardar. Ok, foi bem sucedida a compilação. A gente vai da mesma forma criar esse componente aí. O símbolo, né? Ele cria um símbolo aí para esse componente. Essa etapa rapidinha aqui a gente compra. Ok, já foi criado. Vamos voltar lá, setar
entidade principal. Beleza, voltamos. Agora a gente vai analisar aqui, ó, na hora que a gente vai lá na biblioteca, já tem o circuito 2 também, ok? Então a gente tem o circuito 1, que a gente criou, e o circuito 2. Vamos dar um zoom aqui. Essa nomenclatura é interna ao componente. Esse A e B não está associado ao A e B do componente do circuito 2, né? Da mesma forma a saída. Eu posso até vir aqui e ligar o A no A, aí sim eles vão estar interligados aqui externamente, né? Mas é a nomenclatura interna do circuito, ok? Vamos compilar aqui no esquemático agora. Deu algum erro aí. Na verdade, a gente vai precisar colocar os pinos de entrada e saída. Antes da compilação, a gente vai colocar aqui. Então, vamos colocar aqui o pino input. Ok. Vamos pegar 2 pinos aí de saída agora. Então, o nome desse pino, vamos ligar, a gente pode chamar de A. Aqui a gente pode chamar de B. Aqui, se eu quiser interligar o mesmo A e o mesmo B, eu posso fazer por netname. Então, eu coloco um fio, vou lá em propriedades e coloco A. Ele já faz a ligação. Da mesma forma o B. Coloco lá, é o B. Ok. E esse pino aqui, a gente vai dar o nome de entrada C. Ok. Agora as saídas, né? Interligar as saídas. Essa saída não pode ter o mesmo nome da outra saída. A gente não pode ligar a saída de 2 circuitos digitais. Então, esse daqui, vamos chamar de Z1. E o outro eu chamo de Z2. Beleza. Percebam que aqui eu liguei esse A, eu liguei no mesmo A aqui, mas eu poderia ter invertido, eu poderia ter ligado essa entrada A na entrada B do de cima, enfim. É simplesmente questão aí de nomenclatura, né? Definidas as entradas e as saídas, agora sim a gente salva e vai compilar. Ok, compilou, a gente volta. Agora o interessante é que a gente pode analisar o circuito que foi gerado aí, a síntese, né? Qual circuito que o Quartz aí otimizou para a gente. Vamos lá. Qual o circuito que o Quartz sintetizou? Então a gente pode vir aqui em Tools. No Netlist a gente vai ver aqui o visualizador RTL, né, que é a transferência entre registradores. Então, nesse nível ele vai mostrar o circuito aí para a gente. Tem o circuito 1, né, que é o circuito 1, com a entrada A e B. Já está interligada no circuito 2 a entrada A e B.
Além disso, o circuito 2 tem a entrada C e a saída do circuito 1 a gente denominou Z1 e Z2, está aí. Se eu quiser mais detalhes, eu clico aqui. Olha lá, o circuito 1 é uma porta AND. Vamos diminuir aqui para visualizar os dois. Clico aqui também. Diminui. Olha lá, está o circuito que foi sintetizado aí para a gente. O circuito 1 e o circuito 2. Agora a etapa aí de simulação é equivalente à videoaula anterior. Eu vou deixar aí como atividade vocês simularem esse circuito aí. Beleza, pessoal? Qualquer coisa eu estou à disposição aí. Valeu, um abraço.